Olá, começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde. Meu nome é Luiz Gracindo, eu sou apresentador do programa e vice-coordenador do Comitê de Ética. E nosso programa tem como objetivo trazer para você, trabalhador da saúde, trabalhador do SUS, principalmente aqui da cidade de São Paulo, o resultado de pesquisas que têm interesse para a reorganização dos serviços, do atendimento, e hoje estamos fazendo pela segunda vez um trabalho de pesquisa que é realizado cotidianamente pela Coordenação de Informação e Epidemiologia em Saúde, a CINFO. O tema hoje é a gestação na adolescência. Para falar do tema, nós trouxemos a gerente do SINASC, a nutricionista Eliana Bonilha. Como vai, Eliana? Tudo bom. Muito obrigada pelo convite. A Eliana, ela é mestre em Ciências de Saúde e gerente, como eu falei, do SINASC, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos da Coordenação de Epidemiologia e Informação da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, a CINFO. Eliana, você vai apresentar para a gente esse boletim eletrônico, que é o boletim Gestação na Adolescência no município de São Paulo. Fala para a gente um pouco o que é o boletim CINFO, qual é a periodicidade, qual é o objetivo. O boletim CINFO, ele tem a finalidade de divulgar informações que já são trabalhadas, já são disponíveis pelo SUS. Né? Então, essas informações, elas são importantes para subsidiar gestores, para subsidiar pesquisas, e ele tem várias modalidades. A gente tem o boletim análise, que tem um aprofundamento maior, e essa versão que a gente vai conversar hoje é o boletim eletrônico. O objetivo é principalmente divulgar de uma forma mais rápida, né, de uma forma mais sintética, informações que sejam relevantes para a gestão, que sejam importantes porque estão na mídia ou que tenham alguma busca da sociedade, dos pesquisadores, de alguma forma estejam sendo questionadas. Dando vazão à busca por informação, uma coisa tão atual, né, na nossa sociedade. Lembrando que o boletim CINFO, todas as publicações CINFO estão na BVS, que o site é o http://sms.sp.bvs.br. Você pode participar do nosso programa mandando sua mensagem, mandando sua sugestão para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Eliana, fala um pouco para a gente sobre os dados do SINASC. O que é de onde eles vêm? Qual é a proveniência? O que é que eles representam? A base de dados do SINASC, ela considera, né, todos os nascidos vivos no município, né, todos os nascimentos que ocorrem no município. Elas são digitadas do SUS e não privada, SUS. Todos. Parto em casa. Partos domiciliares, registros feitos em cartórios. A gente tem, então, a digitação e a coleta de dados nos hospitais, né? Logo que a criança nasce, ela recebe o que a gente chama de declaração de nascido vivo, porque esse é um sistema nacional. Então, essa declaração tem 3 vias. Uma via fica com a Secretaria Municipal da Saúde, uma via fica com o bebê, né, com os pais, né, no caso, para eles realizarem o registro, e a outra via fica no hospital. Então, baseado nessas informações, a gente tem uma base de dados que ela insere todos os nascimentos que ocorreram aqui. E a gente, de uns anos para cá, desde 2007, a gente também tem os nascimentos de residentes em São Paulo que ocorreram fora de São Paulo, em outros municípios, que a gente pode importar a partir da base nacional
né? A gente tem uma funcionalidade no sistema, então a gente tem a totalidade de nascimentos dos residentes, né? De mães residentes aqui em São Paulo. E que tipo de informações essa ficha ela traz que são importantes para a gestão da saúde? Então, a gente tem, só a data de nascimento já é uma coisa importante, a gente tem que saber quantos nascem a cada mês. Então, a gente tem mais ou menos, né, de 15 a 16 mil, 16, 17 mil crianças que nascem vivas, né, todos os meses em São Paulo. Então, dá um total anual de uns 200 mil. Né? Então, esse número já é importante para a gente. A gente tem o endereço deles. Então, por conta disso, a gente pode mapear no município de São Paulo aonde essas crianças nascem, onde nascem mais crianças, menos crianças. E tem, além disso, características relacionadas à própria criança, por exemplo, o peso ao nascer, o tempo de gestação, se é um prematuro ou não, se essa criança tem alguma anomalia congênita. Tem algumas questões relacionadas ao parto, por exemplo, pré-natal. Quantas consultas de pré-natal essa mãe fez. E também tem informações relacionadas à própria mãe, né? A idade da mãe, que é a informação que a gente vai discutir hoje, né? E se essa mãe, a escolaridade dela, por exemplo, né, e outras condições que a gente chama condições do parto. Se o parto foi normal, foi um parto cesárea, outras condições, né, relacionadas a esse parto. Quer dizer, são informações epidemiológicas importantes para a gente conhecer bem essa mulher, para conhecer bem esse bebê, para pensar lá na atenção básica, eu preciso de ter mais pré-natal, né, ou para pensar, preciso de mais leitos hospitalares porque eu tenho mais prematuro, mais leitos de UTI, para planejar a atenção tanto no hospital, né, nível hospitalar, como na atenção básica. Muito bem, Eliana. Então, a equipe do SINASC, da CEINFO, tem acompanhado os nascimentos em São Paulo, já aí desde o ano 2000. Desde 2000. A gente está completando 15 anos. Então uma está de adolescente. SINASC. E a natalidade geral em São Paulo, ela tem mudado nesses últimos 15 anos? Então, a gente, para esse boletim, a gente até fez um cálculo do que a gente chama taxa de fecundidade, porque a gente pode pensar não só no aumento desses bebês, diminuição, mas a relação que a gente tem dos nascidos vivos em relação ao total de mulheres, por exemplo. Então, a gente vê que nos primeiros, até mais ou menos 2005, 2004, a gente teve um aumento dessa fecundidade e depois de lá para cá a gente tem visto uma diminuição, assim, mas uma pequena, muito pequena. Né? Se esperava até uma diminuição, né, pelas estatísticas, as tendências, uma diminuição maior que não ocorreu. Né? Então, a gente viu, por exemplo, no último ano, isso em relação ao geral, né, dos nascimentos. Nos últimos anos, a gente acredita que até deve ter melhorado a captação do sistema, né, ou por outros motivos, que quem sabe alguém pode explicar, né, com outras pesquisas, a gente tem visto até um aumento nos últimos anos. E, Eliana, essa tendência, quando a gente analisa por faixa etária, tem alguma coisa diferente? Tem uma variação. A gente vê que, por exemplo, a gente tem tido um aumento dos partos, né? Em relação ao total de nascimentos, a gente tem tido uma maior proporção, desde 2006 para cá, mais ou menos, uma maior proporção dos nascimentos de mulheres acima de 35 anos. Né? Então, por conta de mercado de trabalho, por conta de fecundação in vitro, por conta das mudanças da sociedade de modo geral,
a mulher está tendo filhos mais velha, né? Então, a gente tem visto isso, né, em várias, digamos, em vários bairros, né, que a gente vê classes sociais diferenciadas, né? Isso tem acontecido. É claro que na periferia a gente vê, né, uma proporção menor, mas nos bairros, digamos, mais centrais, né, de melhor nível socioeconômico, essa proporção é maior. E a gravidez na adolescência? Ela tem aumentado, tem reduzido? Então, se a gente for ver, ela teve uma diminuição muito pequena em 2011, mas ela pode ser considerada estável. Se a gente considerar o total de adolescentes, de mulheres adolescentes ou meninas, né, nessa faixa etária de 10 a 19 anos, que a Organização Mundial da Saúde considera, né, adolescente, que é essa faixa etária que a gente está analisando, considerando esse total, o total de nascidos vivos em relação ao total dessas mulheres, esse número está estável. Se a gente for considerar só o total de nascimentos, alguns bairros, claro que a gente tem um número maior de nascimentos, mas ele é proporcional aí a esse total de mulheres, né, de meninas. Ok, Eliana. E também aquela impressão que a gente tem que as meninas estão engravidando cada vez mais jovens. Então, o que a gente acabou fazendo? Quando a gente começou a estudar, né, a gente sempre fica muito preocupado com essa faixa etária das mais jovens, né, porque do ponto de vista aí fisiológico, essa menina acima de 15, digamos, ela está mais preparada, porque ela passou estirão, porque ela tem uma capacidade maior até de resolver os problemas da vida dela, mas ela tem uma grande vulnerabilidade, sim. Mas a gente sempre se preocupa mais com essas menores, né, de 10 a 14, que são realmente crianças, né, do ponto de vista delas serem mais novas e do ponto de vista de maturidade e tudo. Então, o que a gente começou a analisar é que, por exemplo, apesar da gente ter feito o boletim, uma divisão de 10 a 14 anos, a gente não encontrou nenhuma menina de 10 anos. E tem poucas meninas, 8 meninas de 11. Né? Então, a partir de 12 que esse número aumenta. Né? E, realmente, a concentração maior é de 15 em diante. Na verdade, a concentração maior é de 17 e 18 anos. Mas, Eliana, o que está me passando na cabeça agora é assim, isso também está estabilizado, não é? Então, assim, a gente continua, então, tendo partos de meninas muito jovens. É verdade. E isso não tem mudado nos últimos anos. Eu acho que isso talvez subir é um problema grande, mas ficar... Não, isso só vai mostrar, você tem total razão, porque isso só vai mostrar que alguma coisa, né, está deixando de ser feita para ele estar estável, né? Será que a natureza está seguindo o seu rumo ou está carecendo de uma intervenção maior? Né? Porque, na verdade, nenhuma menina de 13 anos deveria engravidar, nenhuma menina de 12 anos. Né? Por mais que a gente pense no universo de 200 mil nascimentos, o que são 200? Né? É uma porcentagem pequena, mas na hora que a gente olha cada família, né, cada menina, ela teve uma influência grande à gestação. São 200 vidas interrompidas. 200 vidas que tiveram um outro rumo, que vão interferir nesse crescimento e desenvolvimento dos próprios bebês, Dela. Né, do dela e dos bebês, essa vida que já vai começar, né, muitas vezes sem muita estrutura, né, sem um acompanhamento de saúde que deveria. Então, a gente realmente compensa conhecer exatamente o lugar que elas estão para entender, né, esses motivos, por que essa menina está engravidando. A gente fez uma matéria com a Lucília Nunes, lá da Covisa. Queria que passasse, ela fala um pouco dessa situação, das meninas muito jovens que engravidam.
Meu nome é Lucília Nunes da Silva, sou psicóloga, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde desde 1987 e nesses últimos anos desenvolvi um estudo, né, que foi uma dissertação pela Faculdade de Saúde Pública chamado Era uma Vez Meninas que Engravidaram, Histórias e Trajetórias. E estou aqui hoje a convite do Luiz Gracindo, da Eliana Bonilha, a quem agradeço muito pelo convite e pela oportunidade de poder falar sobre esse tema. Muito se fala, né, sobre gravidez na adolescência e principalmente quando se pensa na questão na faixa etária mais nova, né, na faixa de 10 a 14 anos. E é bastante preocupante porque são meninas. E acho que pensando exatamente nesse foco, por serem meninas, por estarem começando aspectos do desenvolvimento de uma menina que começa a se transformar em mulher, essa menina, muitas vezes, logo depois de uma primeira menstruação, essa menina muitas vezes engravida. E acho que isso é uma questão de saúde pública no sentido de que tipo de acolhimento nós podemos oferecer para essas meninas, como elas estão sendo atendidas nas nossas unidades. E a partir daí, então, nós desenvolvemos um estudo qualitativo, tive a oportunidade de conversar com 10 meninas, nessa faixa de 10 a 14. Na verdade, entrevistei meninas entre 13 e 14 anos e elas puderam falar, na perspectiva delas, sobre sonhos, desejos, sobre a própria vida dessas meninas. Percebi que podem ser diversos fatores, né? Desde desejo, o próprio desejo, muitas vezes o desejo de transformar-se em mulher. Muitas meninas acreditam que devam começar logo a sua vida sexual, né? Algumas meninas buscam uma identidade, mas essas meninas muitas vezes não esperam. É uma coisa casual, tá? Não há intenção, é uma brincadeira, né? Elas não têm a noção. E mesmo as meninas que disseram que queriam engravidar, essas meninas depois ficaram um pouco assustadas, né? O que eu faço com isso agora? Muitas pessoas associam diretamente a pobreza, né, a aumentar a possibilidade de uma menina engravidar. Não gosto de pensar nesse aspecto da pobreza em si, mas de pensar em vulnerabilidades sociais. Vi das meninas que eu entrevistei, meninas que estavam com laços familiares fragilizados, muitas vezes relações desgastadas, ausência paterna, enfim, mães fragilizadas, situação econômica bastante difícil. Meninas que estavam frequentando escola, mas pela forma como essas meninas se expressavam, dava para perceber que era provavelmente uma escolarização precária, enfim, uma série de fatores que expõem essas meninas e reduz o espectro de sonhos. Então, Eliana, a Lucília falou aí um pouco dessa questão da vulnerabilidade. O teu estudo, ele consegue identificar isso no mapa de São Paulo, regiões mais e menos vulneráveis? Sim, eu acho que pode ser observado, né, nas periferias, né, todas as periferias, leste, norte e sul, né, regiões, a gente divide por subprefeitura e distritos administrativos, então a gente vê às vezes dentro da mesma subprefeitura diferenças, mas de modo geral essas periferias elas contêm, as meninas têm maior vulnerabilidade, isto é, há mais adolescentes, né, grávidas, nas regiões mais vulneráveis. E a gente vê ali República, Paris, aquela região central, provavelmente também por alguma influência, né, ali Brás, de bolivianos que também têm os filhos mais cedo. Então, isso é importante tentar conhecer um pouco mais, né, quais essas causas, né, sem ser exatamente como a própria Lucília falou, às vezes a pobreza não é a única causa, né, não é a falta de informação só, mas outras questões culturais que podem estar envolvidas, como indígenas ou os bolivianos. Que é fato, esses grupos têm uma taxa de fecundidade mais alta. As meninas negras também, Eliana? Isso já está ligado à vulnerabilidade. Né? Na verdade, as pardas, as negras não tanto, mas as pardas
tem apresentado essa, digamos, vulnerabilidade maior em relação... A gente sempre fica preocupado em analisar esses dados de raça porque eles são autorreferidos, né? Então, essa forma ainda das pessoas se considerarem ou pardas ou negras, isso também tem alguma interferência, mas a gente considerando que, né, esse é um fator que, esse viés num banco de 200 mil nascimentos por ano, ele não vai pesar tanto, a gente consegue perceber essa acentuada diferença, esse acentuado aumento das pardas em relação ao total de nascimentos. Então, se você pegar o total de nascimentos no município, ele é muito mais baixo em relação às pardas. Eliana, e se a gente for pensar na assistência, por exemplo, o pré-natal das meninas adolescentes, ele tem a mesma qualidade do pré-natal das mulheres mais velhas? No nosso banco, a gente não consegue avaliar a qualidade exatamente desse pré-natal. A gente não sabe se essa menina tem um acolhimento que precisa, né, se ela faz todos os exames necessários, se ela tem uma orientação para aleitamento materno ou outros tipos de orientação. Mas a gente mede de uma forma, né, ampla aí, o número de consultas e quando ela começou a fazer esse pré-natal. Então, a gente vê que 60%, cerca de 60% das meninas, elas começam a fazer o pré-natal no primeiro trimestre. E isso foi um dado que, apesar, né, de não ser o melhor dado, todas deveriam começar? Sim. Né? Todas deveriam fazer o pré-natal? Sim. Mas foi um dado que espantou a gente, porque a gente achou que elas nunca iam aparecer no primeiro trimestre. Né? Até descobrir que estou grávida, até pensar, vou para a unidade básica, né? Se isso poderia Primeira coisa, demorar... vou contar para minha mãe, vou contar para o meu namorado. Ou não, né? A gente não sabe se a unidade é que acolhe melhor, às vezes a mãe nem sabe, mas de qualquer jeito, né, essa porcentagem, ela tem aumentado. O número de mulheres que fazem pré-natal tem aumentado nos últimos anos, né? E em relação às meninas também, né? Esse pré-natal tem aumentado. É um dado bacana, então, nossa atenção básica, então está tendo um trabalho claro, com sucesso. Eu acho que isso poderia ser melhor olhado de acordo com a região, né? A gente teve um trabalho até bem interessante do pessoal lá da região leste, né, São Miguel em especial, que eles foram visitar todas as mães, né, que não tinham feito pré-natal e conhecer o motivo por que não fez o pré-natal e acompanhar, porque elas são mães de risco até para próximas gestações. Então, esse trabalho é bastante diversificado, né, depende muito da região, né, a gente não tem nem conhecimento de todos os trabalhos, mas ele é bastante importante. Tem algumas regiões que estão realmente bastante preocupadas com isso. Eliana, os dados do boletim, eles ajudam a gente a pensar até novas perguntas, não é isso? E aí a gente vai, olha, puxa, aqui na minha região tem mais gestantes adolescentes, por que será? E aí a SUVES, a coordenação, a supervisão de saúde, vai atrás e vai tentar descobrir o que é que está acontecendo, né? Isso já é uma nova pesquisa. Eu acho que sim, até a própria assistência hospitalar, né, não só lá na atenção básica, mas até a própria assistência hospitalar. Como que essa menina está sendo recebida lá no hospital? Né? Será que esse acolhimento está sendo adequado? Ou que resultados a gente tem quando ela sai do hospital? Né? Ou conhecer um pouco mais. Por que será que precisaria, por exemplo, algumas meninas fazerem parto cesáreo? Né? Elas têm uma proporção maior de parto vaginal, mas a gente não precisaria ter parto cesáreo em uma boa proporção? Isso pode ser perguntado, né? Que é um dado até
discrepante da literatura que a gente tem, essa maior proporção de parto vaginal. Olha só. Mesmo, que é uma coisa boa, porque elas vão cair no SUS, o SUS faz mais parto vaginal, né? Então eu acho que é uma coisa interessante, mas são outras perguntas, né? Ser investigada, né? Então a gente tem, na verdade, cada aspecto, né, desde onde ela mora, esse atendimento pré-natal, esse número de consultas, quando ela começa, as características do parto, essa escolaridade. Tem perguntas que podem ser discutidas, inclusive, com Secretaria da Educação, com outros setores, para conseguir melhorar essa assistência, né, para fazer uma prevenção melhor. Então, isso poderia ser realmente pesquisado. Esse é o programa Insight, hoje recebendo Eliana Bonilha, gerente do Sistema de Nascidos Vivos do município de São Paulo, e que veio falar com a gente sobre o novo boletim CINFO eletrônico, Gravidez na Adolescência. Eliana, estamos já chegando no final do nosso programa. Eu queria que você falasse os principais pontos, as principais recomendações que esse levantamento que foi realizado, essa investigação que foi feita, trouxe para as políticas, principalmente para a área técnica da saúde do adolescente. Eu acho que assim, a principal reflexão, né, é esse número, né, por que ele, digamos, não diminui, né, esse número de meninas, né, como fazer essa prevenção, né? Eu acho que pode ser pensado as políticas voltadas a essa prevenção lá na escola, na unidade básica, ou pelo menos no nível hospitalar, como fazer uma prevenção de uma segunda gestação, né, que é né, uma proporção dessas meninas também chegam numa segunda gestação. Então a gente pode subsidiar, né, e pode fazer um acompanhamento dessas políticas, se elas forem implementadas, como que a gente vai poder, digamos, acompanhar, avaliar, monitorar essa melhoria desses dados, né? Para encerrar, se fizesse para a gente uma propaganda do SINASC, como os trabalhadores da saúde podem ter acesso aos dados do SINASC para investigar a tendência, seja da gravidez na adolescência, ou qualquer aspecto relacionado aos nascidos vivos, como é que ele faria? Então, a gente tem disponível, né, é um aplicativo disponibilizado pelo Ministério. É público, né? Essa primeira coisa então, é um dado, esse aplicativo disponibilizado pelo Ministério, o Tabinete, né, ele permite que as pessoas possam tabular os dados, né, por região, de acordo com raça, cor, de acordo com as opções que a pessoa tiver, né? Então, eu acho que essa base de dados está lá disponível até 2014, a gente tem. Importante dizer que é gratuito, que o acesso é livre, não precisa de senha, não precisa de nada. Não precisa, os dados estão lá, né? E a gente também disponibiliza dados, né? Se a pessoa tiver dúvida de como fazer a tabulação ou tiver dificuldades da tabulação, entre em contato com a gente, também a gente disponibiliza. Agora, independente disso, a gente tem o site nosso do SINASC, né, dentro da prefeitura, que é www.prefeitura.sp.gov.br/SINASC. A gente tem as publicações do SINASC, a gente tem como é o fluxo no município de São Paulo, os trabalhos desenvolvidos, os seminários, a gente tem o selo, né, o selo SINASC, que é um prêmio que a gente concede para os hospitais que têm excelência nessa produção de dados, que é o que, né, nos dá toda essa liberdade para falar da qualidade desse banco de dados, que vem melhorando ano a ano pelo aumento do número de hospitais que vem ganhando esse selo ouro e o selo prata. E aí a pessoa pode conhecer mais sobre o SINASC. Tem esses boletins também.
além desse boletim de gestação na adolescência, a gente tem outras publicações sobre pré-natal, o boletim de quando a gente completou 10 anos. Até maio a gente pretende ter o boletim dos 15 A anos. gente tem também o site dele, que é o www.prefeitura.sp.gov.br/saúde/publicações CEINFO, né, que fica Publicacoes CEINFO, né? Eliana, eu acho que então você poderia mostrar o boletim, né, para as pessoas ficarem com mais curiosidade. Esse aqui é o boletim, que aqui está numa versão impressa, mas ele é eletrônico, né? Ele pode ser divulgado em todas as unidades, em todos os hospitais, né? Para que as pessoas conheçam melhor essa adolescente do município de São Paulo que ele é está gestante. disponível tanto online como em meio... Só na internet. Só na eletrônico, internet. Então tá a gente certo. imprimiu esse exemplar só para poder enxergar melhor, e a gente fez o evento, aí para o evento de lançamento a gente imprimiu também. Mas ele está disponível na internet com esse formato, aí as pessoas podem imprimir à vontade. Então, Eliana, tem algum agradecimento que você gostaria de fazer? Eu acho que assim, o SINASC, ele é construído graças ao trabalho de cada hospital. Ele é construído graças às pessoas que estão lá digitando, coletando informações, e às supervisões técnicas, que também que a gente tem um trabalho em conjunto, né? Eu acho que essa construção toda feita, né, com a equipe central, né, que atualmente somos eu, a Eneida, né, Vico, a Marina Freitas e a Mia, né, nós fazemos esse trabalho já, né, há vários anos, e construímos um trabalho que a gente pode contar com a colaboração de todos para que esse banco tenha uma boa qualidade. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para agradecer a todas essas pessoas, né, que colaboram, né, que são parte desse trabalho, né, e também para divulgar, né, para quem for um usuário do banco, para conhecer melhor, né, como é que funciona essa coleta, quem são essas pessoas que coletam. Eu acho que para a gente é bastante importante. Então, eu não poderia deixar de agradecer a todas essas pessoas. E a CEINFO, né, que inseridos na CEINFO, a gente tem a oportunidade, né, de realizar esse trabalho, então, sob a coordenação de Margarida Lira, e todo o apoio e o incentivo que a gente tem para que a gente tenha um trabalho de qualidade e possa também divulgar esses dados, né, não só dentro da secretaria, mas para fora dela. Então, para a gente é uma oportunidade de agradecer. Então, ok, Eliana. Eu acho que é importante colocar que as publicações do CEINFO também estão disponíveis na internet, no site que é o www.prefeitura.sp.gov.br/saúde/publicações CEINFO, né, que fica Publicacoes CEINFO. Enfim, chegamos ao fim do programa Insight, que hoje recebeu Eliana Bonilha, gerente do SINASC de São Paulo, da Coordenação de Epidemiologia e Informação em Saúde, o CEINFO, que veio falar com a gente sobre a gravidez na adolescência. Eu sou Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar toda terça-feira, aqui no canal Profissional, essa TV que é feita por você e para você.